Passo agora a fala a Estevão Ferreira Couto, defensor público federal, titular do Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública de Minas Gerais. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do deputado Jean Freire, que está conduzindo muito bem essa audiência, de acordo com as normas internacionais de direitos humanos, que dão primazia às vítimas, ao relato das vítimas e daqueles que mais precisam da defesa das normas de direitos humanos. Os direitos quilombolas, eles estão consagrados no nosso texto constitucional. Portanto, eles são uma política de Estado, não uma política de governo. Eles não pode haver uma descontinuidade de um governo em relação ao outro, porque é uma responsabilidade da República Federativa do Brasil. E, como tal, é uma responsabilidade das três esferas de governo, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Se o território, como o de Marabá dos Teixeiras, ele está numa área particular e a responsabilidade pelo procedimento de titulação é principalmente do INCRA, isso não significa que os outros entes, estadual, municipal, deixem de ter responsabilidade em relação àquele território. E nós vemos que, por exemplo, no caso de Marabá dos Teixeiras, o governo de Minas Gerais, durante muito tempo, de certa forma, continua se mantendo omisso, mas, por exemplo, na questão da energia elétrica, em que o governo do Estado de Minas Gerais tinha uma ingerência direta na CEMIG, eles tiveram de ficar lutando isso por 8 anos para conseguir essa ligação lá. Então, senhores, percebam que o simples fato do procedimento de regularização fundiária que está andando no INCRA isso não é suficiente, porque a comunidade pode ser estrangulada de outras formas. Pode ser estrangulada, por exemplo, sem a ligação de energia elétrica, como eles estavam sendo estrangulados lá naquele local, né? Minas Gerais tem, a última informação que eu tinha, é o 3º contingente de comunidades quilombolas do Brasil, só fica atrás do Maranhão e da Bahia, se eu não me engano, né? Mas os fatos falam por si, né? Nós só temos uma comunidade titulada, efetivamente titulada, há uma desapropriação parcial lá em Brejo dos Crioulos, né? Mas que não chegou a se concretizar, né? E no território lá de Porto Coriço o território está inundado, né? Então, o território ficou inviabilizado. Nesse contexto, a Defensoria Pública da União compartilha da angústia, da frustração, da tristeza da comunidade tradicional no enfrentamento disso. Eu, como defensor público federal, às vezes eu gostaria de assumir outras atribuições que estão fora da minha área, mas não posso, né? Então, o trabalho do defensor público federal, atualmente, nós temos acompanhado o processo da ação possessória movida pelos fazendeiros contra a comunidade quilombola lá em Teoflotone. Ele está na Justiça Federal de Teoflotone, iniciou-se na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual foi dada uma liminar para tirar a comunidade. Essa liminar andou muito rápido. Falando de Marabá dos Teixeiras. Marabá dos Teixeiras. Foi dada uma liminar no processo da Justiça Estadual para tirar a comunidade de lá. Esse processo andou muito rápido, essa liminar andou muito rápido. Foi na vara agrária? Não, foi na vara lá da comarca de Almanara, não é isso? Isso. E aí, por uma articulação nossa, nós conseguimos, junto com o Ministério Público Federal, principalmente o Ministério Público Federal, conseguimos fazer com que o processo fosse deslocado para a Justiça Federal de Teoflotone. Lá na Justiça Federal de Teoflotone, o juiz, nas ações possessórias, elas têm um efeito dúplice. Então, aquele que promove a ação, ele pode sofrer consequências da ação também.
Então, na Justiça Federal de Teófilo Otoni, o juiz mandou que a situação voltasse àquela situação anterior. Então, a gente disse que, então, por isso que a comunidade diz que há aqui um efeito, uma liminar favorável à comunidade. Por quê? Porque o juiz mandou que se retornasse o efeito que tinha sido dado lá na Justiça Estadual. Mas aí começou a ocorrer uma série de mudanças de juízes federais lá. Então, a Defensoria já peticionou várias vezes, já conversamos com o juiz, já insistimos várias vezes no sentido de que fosse cumprida essa liminar, e até hoje, infelizmente, ainda não há um posicionamento em relação a essa liminar que está em vigor na Justiça Federal de Teófilo Otoni. Então, um encaminhamento que eu gostaria de apresentar, deputado, é que essa comissão encaminhasse um ofício apresentando, informando que essa questão foi discutida e ressaltando a importância de que o juiz se posicione em relação a isso. Nós já demos conhecimento ao juiz sobre o atentado que aconteceu com a Rosa e o Jurandir lá, e esperamos que mais esse elemento ajude a reforçar a importância de que o juízo federal se posicione em relação a essa questão, né? O procedimento de titulação lá no INCRA está relativamente avançado, mas por essa dificuldade que o Antônio Carlos já apresentou, porque o problema em relação às comunidades quilombolas é um problema sistêmico do Brasil, né? Então, não há uma vontade política de fazer com que essa questão avance. A Marobá dos Teixeiras consegue resistir um pouco mais, porque está organizada, porque está mobilizada. E o histórico que nós temos é que quanto mais mobilizada e organizada a comunidade estiver, mais ganhos elas conseguem. Veja-se o caso de Brejo dos Crioulos, né? O procedimento avançou quando eles foram fazer um protesto lá na frente do Palácio do Planalto, se acorrentaram lá na frente do Palácio do Planalto, e aí houve um avanço no procedimento relativo ao território lá de Brejo dos Crioulos. Eles estão também incluídos no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, e isso é o que mais choca, porque, apesar de haver toda essa rede de proteção a eles, ainda assim tiveram coragem de atacá-los diretamente, como eles fizeram em relação ao Jurandir e à Rosa. E havia inicialmente uma dúvida se isso não tinha a ver realmente ou não com o território, mas diante dos fatos de que foram levados documentos da comunidade, foi uma violência gratuita em relação aos dois, então não há dúvida de que isso está inserido no contexto da luta pelo território tradicional, né? A rede, ela existe, e é muito importante o papel da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de deputados estaduais atuantes como o senhor aqui. Essa rede, ela existe justamente para aumentar os custos da violência e da ameaça que são feitas cotidianamente a essas comunidades. Mas, infelizmente, essa rede ainda não está sendo suficiente. Então, é necessário que as ações públicas sejam mais enérgicas nessa região. Então, uma outra proposta, Excelência, de encaminhamento vai no sentido de que eu encampo as propostas que já foram apresentadas pela Maria Emília e pelo representante da OAB, no sentido de que a responsabilidade pelo inquérito seja avocada para uma autoridade policial maior aqui em Belo Horizonte. Eu não conheço os meandros aqui do funcionamento do sistema do Estado de Minas Gerais, mas eu acho que é importante que essa investigação saia do controle das autoridades locais, que, na nossa experiência, ficam muito mais suscetíveis a todo tipo de pressão dos fazendeiros, dos latifundiários que estão em conflito com a comunidade
quilombola. Gostaria, para finalizar já, dizer que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode desempenhar um papel importante nisso. Já foi mencionado aqui na mesa a Lei Estadual dos Povos Tradicionais, que foi editada. Nesse sentido, em termos legislativos, o Estado de Minas Gerais está, inclusive, mais avançado do que os entes federais, que ainda dependem de um decreto somente para lidar com as comunidades tradicionais como um todo, né? Fora da abordagem especificamente das comunidades, das populações quilombolas. E há essa regulamentação que parece que está avançando no tocante ao tema que o Frei Gilvander levantou, que é muito importante, das terras devolutas, que, se nós analisarmos o contexto nacional, nós percebemos, por exemplo, que no estado de São Paulo, que é um estado extremamente conservador, lá se avançou muito em termos de titulação de comunidades quilombolas, porque lá tem uma autarquia estadual, ITESP, se eu não me engano, que avança bastante nesses procedimentos de titulação de territórios quilombolas. Eu acho que Minas Gerais está ficando para trás nessa questão, poderia, além dos desenvolvimentos normativos, legislativos, fazer com que isso fosse efetivamente implementado, e talvez um caminho seja esse que o Frei Gilvander apontou, a enorme quantidade de terras devolutas que, nesse contexto de crise orçamentária que nós estamos vivendo, de repente é uma forma de fazer com custos menores essa titulação de comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Não é o caso especificamente, não atende especificamente a situação de Marobá dos Teixeira, mas pode atender uma série, centenas de outras comunidades quilombolas em Minas Gerais, né? Então, eu finalizo dizendo, né, que nós ouvimos recentemente no noticiário que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por aquelas chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro, 1994, 1995. Aquilo que o representante da OAB mencionou aqui é um caminho que talvez se aponte também de buscar a responsabilidade do Brasil, do Estado brasileiro, pela sua omissão, pela sua negligência no cumprimento das normas constitucionais e das normas internacionais de direitos humanos incorporadas ao direito brasileiro, que defendem, que deveriam garantir o direito das comunidades quilombolas e que, na prática, essa, infelizmente, é a nossa realidade cultural, né? Assim como no tráfico negreiro se criou uma lei que era para inglês ver, nós temos, infelizmente, nesse aspecto, uma Constituição que é para inglês ver, porque a Constituição estabelece claramente o direito das comunidades quilombolas, mas ele não é efetivado, não é dada eficácia a esse direito. Então, parabenizando novamente o deputado Jean Freire por essa reunião, por essa audiência pública, a Defensoria Pública da União apresenta essas sugestões de encaminhamento, né, de que seja oficiado o juízo federal lá de Teófilo Otoni, com as notas taquigráficas, que são muito bem elaboradas aqui pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seja feita uma solicitação, uma cobrança da Polícia Civil, no sentido de que esse inquérito ele venha aqui para Belo Horizonte, e talvez uma última sugestão de encaminhamento seja também um ofício dirigido ao INCRA, no sentido de que ele priorize o procedimento de titulação de Marobá dos Teixeiras, principalmente tendo em vista, porque eles têm, nas normas internas deles, uma escala de hierarquização, e uma dessas elementos de priorização é quando ocorre uma situação de violência, que eles façam, deem uma prioridade para esse procedimento da titulação da comunidade de Marobá dos Teixeiras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Estevão.